Boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite para participar desse seminário do Sindicato dos Engenheiros aqui do Rio Grande do Sul. Bom, o tema que foi solicitado para a minha abordagem aqui é a questão do licenciamento ambiental. E nós vivemos hoje no Brasil, essa é a situação que nós estamos de conjuntura atual, um momento de debate bastante intenso a respeito do sistema de licenciamento ambiental, mas muito mais além do licenciamento ambiental, uma discussão sobre a atuação do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Todos aqui nesse auditório sabem que o Sistema Nacional do Meio Ambiente foi criado através da Lei 6938, em 1981, pelo Congresso Nacional. A Constituição de 88 o manteve, e aí ele passou por alguns aperfeiçoamentos de algumas leis, e a principal lei é a Lei Complementar 140 de 2011, de dezembro de 2011. E algumas outras leis que foram aprovadas, que alteravam, que aperfeiçoavam alguns aspectos do Sistema Nacional da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. E ele sempre assentou a sua base de discussão e a regulamentação em resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA. E, consequentemente, também, esse modelo foi reproduzido para os estados através dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, que tem funcionamento bastante desigual em cada uma das unidades, se comparados entre as 27 unidades da federação, os 26 estados e o Distrito Federal, com atuações bastante destacadas em alguns e atuações bastante tímidas em outras unidades federadas. Esse é um contexto geral. Há críticas a respeito do Sistema Nacional do Meio Ambiente, mas até hoje, olha que eu tenho andado bastante esse país afora nos últimos 10 anos, pelo menos, 10, 15 anos, e esse último ano e meio, principalmente, com o debate sobre licenciamento, eu tenho circulado por várias unidades da federação. Eu não vi até hoje nada de proposta concreta que diz, olha, vamos fazer diferente do que propõe o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, não tem como pensar algo diferente se não tem na mesa alguma proposta efetiva em relação ao que mudar, como mudar e o que colocar no lugar. Principalmente num país com as nossas dimensões geográficas, com essa mega biodiversidade, com essa grande diversidade social, cultural, econômica, com desníveis bastante grandes e com características muito específicas de um local para outro. Eu estou secretário de Meio Ambiente num estado que tem 3 biomas, o Cerrado, a Caatinga e Mata Atlântica. E alguns dizem que tem ainda o litorâneo e o marinho. Portanto, se isso, de fato, e pode ser considerado assim, é uma discussão mais acadêmica, mas, enfim, seriam 5 biomas. Então, nós teríamos, aqui no Rio Grande do Sul, são 2 biomas. E um que é específico no Brasil, específico no Rio Grande do Sul, que é o Pampa. Então, quando se fala em organizar um sistema nacional de meio ambiente, ou de saúde, ou de que quer que seja, mas a questão do meio ambiente, que envolve uma relação direta com o meio ambiente, do ponto de vista do desenvolvimento das políticas públicas e dos resultados que se quer, essa base tem que ser posta na mesa como uma condição fundamental e estruturante. Do contrário, não vai funcionar. O que se aplica para o Pampa, no Rio Grande do Sul, não se aplica para a Serra Gaúcha necessariamente, e vice-versa. O que se aplica no Cerrado Baiano não aplica-se no semiárido, no bioma Caatinga, de clima semiárido, e que também não se aplica
na região do bioma Mata Atlântica. E o que se aplica no bioma Mata Atlântica da Bahia, necessariamente não se aplica de forma igual aqui no bioma Mata Atlântica do Rio Grande do Sul. Então, essas são características, e essa é uma base fundamental que nós não podemos deixar de considerar quando se fala em meio ambiente. Enquanto vocês aqui no Sul vivem o El Niño com chuva, nós vivemos o El Niño com seca, que na região do clima semiárido tem municípios que nos últimos 5 anos não houve precipitação superior no acúmulo dos 5 anos a 100 milímetros. E não são poucas as regiões do semiárido baiano, pernambucano, cearense, do Rio Grande do Norte, e assim por diante, o norte de Minas e outros estados, Sergipe, Paraíba, enfim, outros estados, obviamente, que têm também a ocorrência do bioma caatinga e clima semiárido. Então, essa é uma primeira constatação importante que nós precisamos levar em consideração. Segunda constatação importante. Na avaliação que os órgãos estaduais de meio ambiente fazem do Sistema Nacional do Meio Ambiente, nós temos uma avaliação que ele nunca foi implementado na sua totalidade. Nós temos previstos, dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, 3 conjuntos, para simplificar a conversa, 3 conjuntos básicos de instrumentos. Os instrumentos de controle, que podem ser resumidos como licenciamento, fiscalização e monitoramento. Os instrumentos de planejamento territorial, e aí, para citar rapidamente, zoneamento ecológico econômico, estudo de áreas prioritárias, mesmo que não seja um estudo propriamente regional, de regionalização, mas o inventário de espécies ameaçadas também pode ser colocado com um aspecto importante que impacta a questão da regionalização. Dentro do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, os planos de bacia, o recorte regional do plano de bacia, e também o mapeamento de cobertura florestal e, posteriormente, pelo menos na concepção nossa, depois do mapeamento, o inventário de cobertura, o inventário florestal e de biodiversidade. Esses instrumentos não existem. E quando existem, eles são de forma desarticuladas. Nós temos na Bahia, nós concluímos a peça técnica do ZE em 2014, nós estamos concluindo a peça técnica do mapeamento de do inventário de áreas prioritárias para conservação, e estamos concluindo a validação do inventário de espécies ameaçadas de extinção. E estamos concluindo a análise dos mapas de mapeamento de cobertura florestal do Cerrado Baiano. Se a gente não colocar isso num sistema georreferenciado, que possa ser usado por quem licencia, pelo empreendedor que quer empreender para que ele fazer uma consulta preliminar sobre a área que ele está pensando em adquirir para determinada atividade, para que nos serve isso? Para pegar pó na prateleira? Então, nós temos um grupo que não foi implementado, ou está em processo de implementação. Eu estou falando de 1981 e nós estamos em 2015. O terceiro grupo de ferramentas importantes é uma das questões que o Mário levantou há pouco. São os padrões de qualidade. Nós não temos padrões de qualidade estabelecidas, e aí está um papel fundamental das resoluções CONAMA, e que repercutem em resoluções, normas técnicas específicas nos estados, sobre solo, sobre ar, sobre água, sobre cobertura e sobre biodiversidade, e sobre todos os outros padrões que derivarão daí. Então, se olharmos hoje, como é que se deu a implementação, ele se dá basicamente num conjunto de ferramentas, de instrumentos,
de instrumentos, que é de comando e controle, e dentro deles, basicamente, o licenciamento ambiental. Porque mesmo a fiscalização nós temos carência, e monitoramento nós não temos monitoramento, nós temos dados que são coletados, mas que não são trabalhados para gerar a informação necessária para a tomada de decisão. Nós não temos um sistema nacional que dialogue com todos os dados de monitoramento da qualidade do ar, de monitoramento da qualidade da água, de monitoramento da qualidade de solo, de monitoramento da qualidade de resíduos. Nós não temos esses dados. Eu coleto, a FEPAM aqui também faz balneabilidade de praia. Quando é que a gente associa os dados e os índices de contaminação ou não de uma praia com o monitoramento de qualidade do ar? Para ver quais são os elementos que são coincidentes ou não. Para tentar identificar a origem dessa contaminação e como é que ela integra ou não. Nós também fazemos, nós temos o maior litoral, 1.100 quilômetros de litoral, fazemos monitoramento da balneabilidade em 100 e poucas praias, das principais, as mais usadas. Então, como é que você faz essa integração? Não temos. E centralizamos a organização do Sistema Nacional do Meio Ambiente, basicamente, numa única ferramenta, que é importantíssima, que se chama licenciamento ambiental. Em 1986, o CONAMA aprovou a resolução 01, a 01 do CONAMA, que é até hoje, com algumas alterações pequenas e pontuais e setoriais, que ainda é até hoje a base que fundamenta o licenciamento no nosso país. Alterado em alguns aspectos, mas muito mais do ponto de vista de organização de pacto federativo, pela 237 de 1997. E aí fomos mexer alguma coisa substancialmente em 2011, com a aprovação da Lei Complementar 140, que dá a base de estruturação do sistema organizacional da política, trabalha e identifica as competências, os níveis de competência entre os entes federados para o licenciamento ambiental, mas não discute a reestruturação do licenciamento ambiental. A 140 claramente diz o que é competência federal, depois remete outras atividades para ato do chefe do Poder Executivo, ouvido a Comissão Tripartite Nacional com um representante do CONAMA. Esse decreto foi publicado ano passado pela presidenta, não vou entrar no mérito do que foi, não é esse o objetivo, e diz que os conselhos estaduais do meio ambiente, com base, levando em consideração natureza de atividade, porte e potencial, define o que é impacto local, a fim de ser a base de licenciamento dos municípios brasileiros. É isso, e diz lá dentro que o município, para licenciar, tem que ter conselho de meio ambiente e órgão capaz. Ninguém diz o que é esse órgão capaz. A lei não diz, e a gente vai ter que regulamentar esse negócio depois. E o município, a princípio, pela lei, todos os municípios, pela lei, todos os estados que têm decisão via Conselho Estadual do Meio Ambiente do que é impacto local, o estado do Rio Grande do Sul tem isso, se não me engano, desde 98. Foi revista depois em 2000. E eu não sei se houve outras, porque a partir daí eu me afastei do estado, eu não sei se houve outras resoluções do Conselho, do CONSEMA estadual, que atualizou, aperfeiçoou e reviu. Provavelmente deve ter tido algum aperfeiçoamento nessas resoluções. Mas o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado que fez isso em 98, me parece. Eu não tenho certeza absoluta da primeira resolução. Outros estados já têm, nós na Bahia já temos. E assim alguns outros estados estão já definindo esse negócio. Portanto, se formos pegar a lei
140 na ponta da letra, ao momento que o Conselho Estadual do Meio Ambiente define qual é a lista de impacto local, todos os municípios devem começar a licenciar no dia seguinte, no dia que foi publicado no Diário Oficial. Contudo, a própria lei diz que o município pode se declarar não capaz. O termo me parece que é exatamente esse, não capaz. Isto é, ele diz, eu não tenho capacidade, é uma carta, no nosso caso da Bahia, a gente orientou que é uma carta do prefeito ao secretário estadual do Meio Ambiente, e aí o INEMA, que é a nossa FEPAM lá, atua supletivamente. E que deve acontecer isso com todas as unidades da federação, o sistema pode mudar de nome, a forma, mas é isso. Nós atuamos supletivamente. Nós temos, só para dar uma informação, nós temos hoje no estado da Bahia 240 municípios que licenciam, sendo 110 municípios que atuam em forma de consórcio. Nós temos uma política de consórcio bastante consolidada no estado, e o total de municípios no estado da Bahia são 417, com um território quase 3 vezes maior que o território do Rio Grande do Sul. Então, são municípios muito grandes, principalmente no oeste e em algumas regiões do semiárido. Então, nós temos essa situação que mexeu. O que nós temos? Nós temos, então, um instrumento que é importante, uma ferramenta que é importante, o licenciamento está aí, só que tem alguns problemas no licenciamento ambiental. Primeiro, ele falta, para o licenciamento ambiental funcionar de fato, nós precisaríamos ter, além dos instrumentos de planejamento e de ordenamento territorial funcionando, nós precisaríamos ter a definição dos padrões de qualidade como base fundamental para a tomada de decisão. É o que o Mário dizia, né? Como é que eu licencio uma empresa que usa metais pesados? Qual é o resíduo? Como é que é esse resíduo? Aí tem uma decisão na FEPAM, CETESB outra, o INEA no Rio de Janeiro outra, o INEMA na Bahia outra. Às vezes a gente consulta um ou outro para tentar aproximar o negócio, só que aí tem características diferentes de um estado para o outro, tem concentração, enfim. Como é que a gente faz isso? E essa é uma discussão que a BEMA está puxando, a gente já conversou com a ministra, e esse é um desafio e é um compromisso da própria ministra. Eu quero salientar aqui que a gente tem uma parceria boa, a BEMA, com o Ministério do Meio Ambiente nessa discussão, estamos juntos nesse processo, que complementarmente à revisão da 01 e da 237, necessariamente nós temos que avançar para a questão da padronização de qualidade, dados de qualidade importantes. Obviamente que não temos a pretensão de tudo, mas os 4, 5 importantes a gente precisa ter para dar uma orientada. Claro também que o que vale para São Paulo muitas vezes não se aplica no Rio, por causa da questão climática, não se aplica na Bahia, não se aplica na Amazônia, mas a gente precisa ter uma base nacional para depois organizar as particularidades e serem consideradas as particularidades regionais ou locais. Repito, em alguns casos, nós temos que ter diferenças e tem que ser diferenciado dentro do próprio estado. Na Bahia nós temos isso. Os critérios para licenciamento de atividades na região da Mata Atlântica são diferentes da Caatinga e do Cerrado, para várias atividades. Por exemplo, suinocultura, que nós temos atividade de suinocultura, que é uma atividade comum aqui também, aqui é alto potencial de impacto ambiental. Na região do bioma Mata Atlântica da Bahia é alto potencial. No semiárido e na Caatinga é médio, porque pelas características climáticas e de recursos hídricos. O lençol freático está muito profundo, o risco é praticamente nenhum de atingir, ou nem tem lençol freático em alguns terrenos, e grandes extensões agrícolas que permitem o uso de matéria orgânica à vontade e não vai ser capaz. Então, não há necessidade de critérios tão rígidos para o licenciamento do que numa região dessa e comparada a outras regiões. Essas particularidades a gente precisa levar em consideração quando se define padrão. Então, a questão dos padrões de qualidade. A outra questão que é fundamental é a padronização de processos e procedimentos, e isso é uma discussão importante que teremos que fazer com os municípios, porque a padronização não pode ser confundida com perda de autonomia federada. A padronização, nesse caso aqui, é um grande pacto
para garantir um mínimo de unidade no processo de gestão do Sistema Nacional do Meio Ambiente, porque nós não podemos olhar somente para dentro dos órgãos de gestão ambiental e nós temos que nos voltar para fora. O mesmo usuário do Sistema de Meio Ambiente baiano usa o do Amazonas, usa o de Mato Grosso, usa o de Santa Catarina, usa o de São Paulo e usa o do Rio Grande do Sul. E da forma como está fragmentado hoje, cada um com critérios próprios, sem um mínimo de padronização, significa dizer que para a mesma atividade ele vai ter que contratar equipes totalmente diferentes, usar padrões e medições totalmente diferentes, o que encarece a atividade dele, confunde e dificulta enormemente a constituição de um sistema de monitoramento da gestão ambiental e da qualidade ambiental do Brasil. Isso é fundamental. E não adianta pensar que eu vou ter um sistema de monitoramento na Bahia. Eu tenho que ter um sistema de monitoramento na Bahia, mas ele tem que estar num guarda-chuva nacional. Porque a questão da qualidade, que tem que ser medida através do monitoramento, ela não diz respeito a um estado, ela diz respeito a um país e mais do que isso. Porque eu tenho dados fundamentais de emissões atmosféricas, por exemplo, que não estão paradas sobre Porto Alegre, ou não respeitam o rio Uruguai, ou qualquer outra divisa seca, ou mesmo fronteira internacional. Então a gente precisa ter um sistema que está integrado e que use uma linguagem que, se não for a mesma, que um entenda o outro. E isso tem que ser um sistema abrigado na questão nacional. Então, esse é um elemento fundamental. A outra questão que nós trazemos como elemento central, e aí eu vou entrar diretamente na proposição que a ABEMA fez ao CONAMA e que está começando a tramitar no CONAMA, já vai ser aceita a admissibilidade da revisão da 01 e 237 na sexta-feira passada, e amanhã nós teremos a primeira reunião da Câmara Técnica de Controle Ambiental para iniciar a discussão de mérito em relação à proposta que a ABEMA fez de alteração das resoluções 01 e 237 do CONAMA. Nós temos um problema que é básico, nós confundimos no Brasil, e isso não é só na área de meio ambiente, nós temos uma confusão conceitual na diferenciação de processo e projeto. E eu não sei se tem alguém aqui, mas não teria problema se tivesse, e também não tem problema se tem, porque eles sabem que eu digo isso. E isso é muito forte no Ministério Público. O Ministério Público tem essa confusão. Parece que se não teve processo, não tem projeto. Parece que se não tem processo. Quando eu fico focado na questão do licenciamento ambiental no processo, eu esqueço e, às vezes, eu me perco na análise da qualidade do projeto. Claro que tem que ter um processo com estudo. Claro que tem. Seja eletrônico, seja físico, ideal que fosse tudo eletrônico. Mas preocupa-se muito com a forma e muito pouco, às vezes, e aí sobra pouco tempo para analisar conteúdo. Até porque tem uma questão que é anterior, que eu não tenho os padrões que referenciam isso. Então eu posso ter, para o mesmo tipo, para a mesma atividade, talvez dentro do mesmo estado, talvez analisado pelo mesmo órgão ambiental com equipes diferentes, para o mesmo tipo de atividade que chega a uma conclusão, e isso é comum, a gente fez estudo, não sei aqui, mas na Bahia tinha e tem, mesmo tipo de atividade, em regiões com menos de 100 quilômetros, no mesmo bioma, na mesma bacia hidrográfica, idênticos, que chegou a conclusão totalmente diferente. Porque você te apegou no número de certidões, anuência de prefeitura, a não sei mais o que, não sei mais o que lá, que perde a questão da qualidade, muitas vezes, e passa para a questão formal da burocracia. Nós vivemos um processo de burocratização exagerada na questão do licenciamento ambiental hoje. Extremamente burocrático. E muitas coisas
no entendimento que a ABEMA tem hoje, e isso está na proposta para ser discutido, se nós tivéssemos normas técnicas que podem ser aprovadas através de uma Associação Brasileira de Norma Técnica, que pode ser através de uma resolução do CONAMA, que pode ser através de uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que pode ser uma instrução normativa, que pode ser através de um decreto do governador ou de uma lei, a forma tem que ver qual é a melhor. Talvez nós dispensássemos o processo de licenciamento ambiental, estabelecêssemos a regra clara para algumas atividades e faríamos o controle através de monitoramento e fiscalização. Para isso tem que ter regra clara. Para isso tem que saber exatamente como é que eu construo uma estação de tratamento de água. Para isso eu tenho que saber como é que eu construo no semiárido nordestino um reservatório de água a fim de garantir água no período da seca para abastecimento humano e dessedentação animal. E não tratar um reservatório de água com a finalidade de abastecimento humano como se trata um reservatório de água a fim de gerar energia elétrica, um grande reservatório. Tinha que ter clareza, tanto para a análise do técnico, quanto para dizermos o seguinte: aqui tem uma linha de corte e não precisa. Agora, a empresa, o empreendedor, seja público, seja privado, vai cumprir, porque se não cumprir, o pau vai comer. Só que daí tem que a fiscalização tem que funcionar e o monitoramento tem que funcionar. Eu estou vendo hoje no Brasil uma discussão de retrocesso em algumas coisas. Tem alguns estados que nunca licenciaram um plantio, estão falando de licenciar. O que eu analiso quando eu licencio um plantio de soja? Numa área já consolidada para uso de plantio agrícola, ou porque foi desmatada há 300 anos, 400 anos aqui, ou porque houve uma autorização de supressão de vegetação há 3 anos, no caso das regiões de fronteira agrícola. Que se exige, inclusive, EIA-RIMA a partir de determinada área a ser suprimida. E só se autoriza a supressão para uso alternativo do solo. Ou para construir uma rodovia, ou para construir uma hidrelétrica, ou para construir uma fábrica, ou para construir um galpão, ou para plantar, ou para criar bicho. E para analisar a viabilidade daquele pedido de supressão de vegetação, eu tenho que ter um projeto agronômico. E aí, depois que eu autorizo a supressão de 10 mil, eu falo os números que eu autorizo lá, tá, pessoal? Não se assustem, não. De 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 1.000, de 3 mil, de 10 mil hectares, que nós estamos na maior fronteira agrícola do Brasil hoje no Cerrado, junto com Piauí e Mato Grosso, junto com Piauí e Maranhão, o oeste da Bahia. Eu vou pedir um licenciamento para plantar soja. Eu já analisei, e só autorizei a supressão porque ele disse que ia plantar soja e foi avaliada a viabilidade do negócio. E aí surge um segundo, eu estou chegando nesse negócio, para um segundo problema que nós vamos ter que trabalhar, que é a questão da sobreposição de atos autorizativos para a mesma questão. Alguns estados já superaram, a Ana está me dizendo que estão trabalhando aqui para isso também. Nós temos, em muitos lugares ainda, um projeto de licenciamento, um pedido, na análise da licença ambiental, você tem um projeto técnico para analisar a viabilidade ambiental. Aí você tem um outro órgão que é responsável pela gestão florestal. Se aquele projeto pressupõe supressão de vegetação, mais um projeto para aquele outro órgão. Se está dentro de uma APA, ou próximo à unidade de conservação, um projeto para anuência do gestor da unidade de conservação. Se tem uso de água, um pedido de outorga. São quatro processos que, no fundo, analisam a mesma coisa. Por isso que a lógica que vai sendo trabalhada aqui é que o licenciamento ambiental ele tem que compreender a análise ambiental, a supressão de vegetação,
quando o caso outorga pelo uso da água, anuência do órgão gestor da unidade de conservação e todos os outros atos autorizativos inerentes num único processo, para ser analisado no todo. Eu posso ser ignorante. Como é que na LP, vamos lá, um LP que tenha uma EIA, tá? Fazer um LP de um empreendimento qualquer. Eu faço análise e a LP atesta a viabilidade locacional e a viabilidade do empreendimento. LP é isso. Depois na LI eu vou discutir a tecnologia, a melhor forma de construir, papapá. Como é que eu atesto a viabilidade locacional de um empreendimento se eu não analisei se a vegetação que está lá pode ser suprimida? Porque eu vou pedir a SV, eu não sei como é que está aqui na FEPAM, aqui no Estado, mas eu peço, na grande maioria, inclusive o IBAMA, pede a SV na fase de LI. Ora, pois, não tem mais como negar, me desculpe, eu já autorizei. E se tiver uma situação de vegetação, de biodiversidade, que me impeça de usar aquela área, como é que eu atestei? Como é que eu volto? Qual é a segurança jurídica que tem para o empreendedor, que daí com a LP ele já foi atrás de financiamento, talvez já assinou contrato? Que segurança se tem para esse processo? Então, esses são casos importantes. Eu não sei como é que é aqui, Mário, mas IBAMA é assim, a grande maioria dos estados no meu estado ainda é assim, embora ele entregue o estudo no processo. Hoje a gente não emite sem esse estudo, mas mesmo assim ainda é assim, e tem dificuldade, porque normalmente o órgão florestal não é o mesmo do órgão ambiental. Aqui no caso do Rio Grande do Sul, a área florestal está na FEMA, e a FEPAM é uma autarquia vinculada, mas com nosso caso lá, hoje, da reforma de 2011, é um só. Nós temos tudo num único instituto. Água, licenciamento, a gestão de meio ambiente, compreendendo a gestão florestal, compreendendo a gestão de unidade de conservação e também a gestão de recursos hídricos, num único instituto, o que facilita processo único e dá uma qualidade melhor. Então, esse é um outro problema que está na base do que a gente tem que rever. Outras questões importantes. Nós precisamos também fazer uma discussão sobre a obrigatoriedade do faseamento do licenciamento ambiental. Por que que todo o processo de licenciamento ambiental para todas as atividades precisa LP, LI e LO? Mas, por que que em todo estudo de impacto ambiental, o EIA, para qualquer atividade é exigido alternativa locacional? Tem algumas situações que nem cabe, porque a localização é rígida. No caso da mineração, a localização é rígida. Está lá. Pode ou não pode, em que condições pode. Eu não vou pegar, se a mina está aqui, eu não posso autorizar, eu não posso ver se tem alternativa locacional. Não dá para tirar o minério para deslocar. Aliás, a licença é para tirar o minério realmente. Tá? Então, é um pouco isso. Agora, tem outras atividades que também não têm localização rígida, porque, por exemplo, se o cidadão tem uma área qualquer, ele é dele, ele é proprietário de uma área, não sei aonde, no litoral ou em qualquer lugar, e ele vai querer construir, vamos lá, ele vai querer construir um hotel de luxo, tá? Para receber turista da Europa. Ele tem a área. Por que eu vou exigir alternativa locacional? Se ele tem a área, eu vou dizer se pode ou não pode naquela área, e dentro do sítio que ele tem, onde é que estão as áreas mais adequadas para construir, evitando supressão de vegetação, evitando o impacto sobre a água, a questão da destinação de esgotamento sanitário, a questão dos resíduos sólidos, acessos. É isso que tem que ser feito. Não há necessidade desse processo. Mesmo na questão do saneamento, na questão do esgotamento sanitário. Por que eu não posso ter
por parte da companhia, seja se é pública ou privada, levar em consideração onde o custo é menor e que garante eficiência. E por que eu vou exigir 10, 12 alternativas locacionais? Embora, às vezes, a alternativa locacional ajuda também a definir custos menores. Por que a gente precisa fazer isso? Então, há uma discussão também em relação à obrigatoriedade, primeiro, do faseamento da licença ambiental e discutir em que casos cabe, porque assim, uma estrada nova cabe, uma ferrovia cabe, no meu entendimento, um porto cabe, a menos que você tenha um estudo prévio, uma linha de transmissão cabe, para identificar o que de fato precisa de alternativa locacional e é relevante que o tenha, e o que pode ser dispensado como tal, e que não vai perder qualidade. O segundo aspecto importante, o outro aspecto importante que a gente precisa fazer aqui, que está associado a isso, a necessidade de faseamento. Então, o que vem na proposta da ABEMA? Primeiro, a proposta da ABEMA está trazendo algumas questões importantes. Tem que aprofundar isso, mas nós temos um posicionamento que a nova resolução que vem alterar a 01 e a 237, ela tem que trabalhar uma padronização nacional em relação ao enquadramento para fins de licenciamento ambiental. Não dá para uma mesma atividade econômica, numa mesma situação e numa mesma condição, ser licenciada com EIA num estado e um licenciamento simples num outro estado. Pode ter diferença se você tem questões objetivas climáticas, de solo, efetivamente diferentes. Aí você tem que estabelecer o critério do reenquadramento. Mas você pode ter um critério nacional que sirva tanto para o órgão federal, quanto para os estaduais, quanto para os municipais, garantindo maior unicidade. É bom para o sistema e é bom também para o cliente. O cliente tem que ser contemplado. Os órgãos ambientais, os órgãos públicos, eles são prestadores de serviço. Como é prestador de serviço e a gente entra na justiça contra as telefônicas que prestam um péssimo serviço para a gente. Nós somos prestadores de serviço e precisamos atender as pessoas no tempo necessário. Tem que ser um tempo com segurança, mas um tempo necessário. Então, primeiro isso, temos que ter padronização, o cidadão tem que chegar. Dentro dos órgãos estaduais, dos sistemas estaduais informatizados, tem que ter padronização. Nós podemos ter padronizações sobre os tipos de estudo. Se o cidadão vai licenciar mineração, eu posso ter um termo de referência padrão, mesmo que por questões locais eu precise contemplar alguma coisa diferente, mas ele já sabe exatamente o que ele vai estudar. Para não ficar 5, 6, 7, 2 meses, 1 ano, 3 dias, esperando um negócio que ele pode ter automaticamente. Demora, mas nós vamos ter que fazer isso. E a segunda questão, porque a Lei Complementar 140 fala em classificação, levando em consideração natureza, porte e potencial. Eu estou convencido, Ana, e a gente vai discutir isso no âmbito da ABEMA, de que a gente precisa ter uma padronização, uma classificação nacional, levando em consideração natureza, porte e potencial, até para não criarmos uma situação de ICMS, aquela briga de ICMS, a guerra fiscal, a guerra ambiental. Eu faço mais fácil, você vem para cá, eu faço mais difícil, eu te lasco. Tá? Então a gente precisa ter uma padronização com um gatilho que permite, por questões locais, climáticas, por características próprias, permitir o reenquadramento para cima ou para baixo. Eu quero dizer para vocês que esse mecanismo já existe na Bahia e não tem grandes problemas. Até porque quando ele faz o procedimento lá é o seguinte, ele entra com recurso no órgão ambiental, porque você tem 2 formas de fazer isso. O técnico que acha que faz a avaliação preliminar e avalia que precisaria ser reenquadrado, ele encaminha a direção, ao coordenador e o diretor que avaliam. Se eles indeferem, ele pode recorrer a mim. E, no limite, pode recorrer ao Conselho Estadual do Meio Ambiente. O empreendedor, que é o que mais pede reenquadramento, porque o mecanismo de reenquadramento é para cima ou para baixo, geralmente ele vai pedir para baixo, ele pede para a área técnica, que indefere e que vem para mim. Nunca passou de mim.
E normalmente, que ninguém é doido, coloca um parecer contrário que vem da área técnica, a menos que tenha um embasamento técnico correto. Então, tem que criar esses mecanismos, só que tem que ter uma justificativa técnica, não é porque quer. Então, o empreendedor, quando vem, ele já me apresenta um estudo, uma justificativa técnica, dizendo por que ele entende que aquela atividade dele, mesmo sendo classificada no nível 6 e que precisa EIA, pode ser enquadrada em 5 e que, portanto, é um licenciamento, no caso da Bahia, trifásico, mas sem EIA. E que aí tem um estudo mais simples, com menos custo, não tem audiência pública, ele sai um pouco mais rapidamente. Isso não quer dizer que não tem qualidade, que não deve ter qualidade. Então, esse é um mecanismo. Segunda questão importante. Nós estamos, e aí eu sei que o tempo já passou, e eu sabia por isso que eu pedi 40 minutos, que eu sabia que eu ia passar. Mas assim, tem uma outra questão que é importante. Infelizmente, no Brasil, nós tratamos o diferente de forma igual. E isso nós temos que corrigir no licenciamento ambiental. E isso é um problema que veio na interpretação, não é da 01, da interpretação da 01, que acha que tudo é significativo impacto e, portanto, tem que ser licenciado tudo com EIA. É uma interpretação equivocada, porque, na minha opinião, ela não diz isso. Mas se forçou uma interpretação nesse sentido. Então, primeiro, a gente tem que saber distinguir o que precisa de licenciamento com EIA, o que precisa de rigidez. Não tem dúvida nenhuma que mineração precisa rigidez. Não tem dúvida que determinados tipos de atividades precisam EIA, precisam muito cuidado. Mas não tem dúvida também que a grande maioria do que se licencia nesse país pode ser licenciamento extremamente simples, inclusive declaratório. Se eu tenho a regra estabelecida e a norma que diz como funciona com clareza, ele pode ser declaratório. E isso não quer dizer que não se tem controle, porque eu tenho que ter por trás a fiscalização e o monitoramento para ver se os dados de qualidade estão garantidos. E preciso diferenciar isso, porque não adianta imaginar... E outra questão, não adianta imaginarmos que nós vamos continuar conseguindo licenciar esse universo. Quantas mil propriedades de agricultura tem na Bahia, no Rio Grande do Sul? Umas 400 mil? Só tira acima de 4 módulos rurais, que aqui no Rio Grande do Sul o módulo rural é o quê? É 20 hectares? Bom, não importa. Tira o que está acima de 4 módulos rurais, talvez deve sobrar umas 75 mil propriedades aqui, 50 mil, arredonda, 50 mil. Nós temos 780 mil propriedades e 110 mil acima de 4 módulos rurais na Bahia. Se eu tiver que licenciar atividade de plantio, só nessas que têm acima de 4 módulos rurais, vocês não vão licenciar nunca na FEPAM. Nunca. Agora, eu tenho que estabelecer qual é o cuidado com agrotóxico, eu tenho que ter APP, eu tenho que ter reserva legal, eu tenho que ter cuidado com água, eu tenho que ter uma prática e um manejo de solo para evitar a erosão e assoreamento. E aí, me desculpem, é assistência técnica rural, não é meio ambiente, porque a licença não garante o fim da erosão. Aí é extensão rural. Aí quem tem que garantir isso é técnica agrícola, é técnica de plantio, é plantio direto na palha, é plantio direto, não é plantio com terra nua. Tem regra estabelecida nos rótulos, e nós lutamos na década de 80 por receituário agronômico para ter responsável técnico para assinar o agrotóxico e o pesticida que é usado e ser responsabilizado tecnicamente. Aliás, nós temos os CREAs, que tem que fiscalizar o exercício da profissão e punir, quando necessário, os mal profissionais, e não passar a mão por cima. E o que a gente não verifica, por causa da questão corporativa, e aí vem tudo para meio ambiente, vem tudo não sei para quem. Aí quem responde é o técnico ambiental, que porque se poluiu a água, ele tinha que ter visto, porque ele tem que ter um cristal, tá? Que identifica o futuro. Que ia vazar, ele tinha que identificar que o cara ia deixar no tempo, e a criança ia lá, ia derrubar um pote de pesticida no rio.
E ele não pegou o cristal e não viu isso, e, portanto, ele tem que ser processado por uma ação civil pública. E isso é mais educação para não deixar o acesso da criança, até porque tem a saúde dela. Então, tem umas coisas que a gente precisa enfrentar sem emoção. E principalmente agora que aconteceu o acidente em Minas. Eu dizia, e a nosso colega do Ministério estava lá na plenária do CONAMA, porque o CONAMA, a última vez, resolveu achar que tudo tinha que ser aliás, tudo tem que ser centralizado, agora tem que ser federalizado o licenciamento. Esquecem de falar, quem pede a federalização do licenciamento, que o licenciamento não nasceu com o IBAMA, o licenciamento nasceu na FEPAM, na CETESB, no INEA, em Minas Gerais. Foram os estados que há mais de 40 anos começaram a licenciar nesse país. Toda a metodologia, todos os erros e todos os acertos, ou a maior parte deles, foram desenvolvidas pelos estados. Não foi o IBAMA, aparece há menos de 20 anos. Ou 20 anos, não sei se tem 20 anos já o IBAMA, me ajuda? Bom, não importa, o IBAMA aparece depois. Bom, 27, mas aparece bem depois, a FEPAM tem quanto? Mas tinha o DMA. Nós temos o órgão ambiental da Bahia, tem 45 anos. Nasceu com o polo petroquímico de Camaçari, para licenciar o polo petroquímico de Camaçari, que não era CRA, era um departamento também dentro da Secretaria de Planejamento. Mas a metodologia vem daí. Quem começa a licenciar são os estados, e agora acho que a salvação é federal. Já vou concluir, mas eu preciso dizer isso. Tá? E aí, pessoal, a gente precisa dar uma limpada e ter nível de responsabilização. A questão de Minas Gerais, eu sou solidário à Mariana, sou solidário ao povo de Minas, ao governo de Minas, ao Espírito Santo, estou revoltado com o impacto ambiental, mas aquele negócio não tem nada a ver com licenciamento, ou o que menos tem é licenciamento, é pós-licenciamento, é monitoramento, e outros entes responsáveis pelo controle, ninguém cita. Onde é que está o DNPM, que é responsável pela gestão de barragem de rejeitos de mineração? Não é o órgão ambiental mineiro, nem o federal, é o DNPM. Onde é que está? E aí, desculpe se tem alguém do CREA aqui, e não é pessoal, mas é uma chamada de atenção. Onde é que está o CREA de Minas, que devia ter fiscalizado aquelas obras de engenharia? Onde é que está? A gente precisa ter a responsabilidade de entender onde é que estão todas as pontas e não jogar na GENI. Porque meio ambiente, há muito tempo nesse país, virou GENI. O licenciamento é o símbolo, a mãe da GENI. Tá? Então, esses são aspectos importantes que a gente precisa trazer para o debate. Então, o que a ABEMA está propondo? Além da classificação nacional, levando em consideração porte, natureza, porte e potencial, natureza é o tipo de atividade, é mineração, é pecuária, é isso, é aquilo. Natureza, porte e potencial para definir o potencial, a classificação a fim de licenciamento, do tipo de licenciamento, nós sugerimos que seja acrescido mais um critério, que é localização. Que daí a localização pode alterar isso, justamente porque nós temos uma diferença muito grande dentro do país, dentro de um município, dentro de um estado. E isso é um critério importante, e é nesse critério de regional é que entra o papel dos estados para reverem a classificação nacional no nosso entendimento. Segundo, nós mantivemos uma lógica na proposta de manter o licenciamento, obviamente, com EIA, e o que tem que definir é o que é com EIA. Temos que discutir o escopo do EIA, porque hoje o EIA é 90% diagnóstico, 80% diagnóstico de dado secundário e pouca avaliação da atividade com impacto. Eu estou vendo o pessoal da FEPAM aqui, eu não sei se aqui é diferente, mas lá é. E tem uma indústria de EIA, que são caros, tá? Então, essa aqui é a questão. Nós estamos mantendo o licenciamento faseado com EIA, e não é porque é EIA que tem que ter LP, LI e LO. Dependendo da situação, eu posso ter uma LI direta, se ele me apresentou tudo. Por que não? Se ele me apresentou todos os dados na primeira fase da licença. Ou uma LP e LI concomitante, alguma coisa assim. O licenciamento faseado sem EIA, licença única, que já está, isso já existe, na verdade ela surgiu com uma resolução do CONAMA na crise energética do final da década de 90, início dos anos 2000, para a questão de PCHs, eólicas e essas questões,
já existe, que tem diferentes nomes, licença simplificada, licença única e outras licenças. Uma licença de regularização, que também tem nomes diferentes, alguns estados chamam de corretiva, outras licenças de regularização, o IBAMA regulariza atividades existentes da competência dele com LO, emitindo uma LO, por exemplo, está em fase de regularização do licenciamento da ponte Rio-Niterói. O IBAMA que está fazendo. Não tinha licença. O Porto de Aratu, na Bahia, nunca teve licença. Estão licenciando agora. E estamos propondo também uma licença eletrônica para aquelas atividades pequeno e médio impacto ambiental, onde se conheça previamente os impactos a ela associado e também, ou então que se conheça bem a área, a região. Então é um processo que a gente vai ter que detalhar, obviamente, mas é essa proposta que vem. Eu peço 1000 desculpas pelos 20 minutos a mais do que eu falei, que até o Bugim está mandando eu ficar quieto. Pessoal, obrigado.